Edna, bem-vinda. Viva Alavanca, painel feminino, porque mulher também, né, faz atividade culinária, mulher também traz a palavra. Então, para falarmos hoje, quando falamos painel feminino, a gente busca focar bastante a questão prática. Claro, né? Quando a gente fala em cuidar, recuperar, normalizar a condição fisiológica, né? De uma maneira integrando, interligando corpo e mente, né? Essa solidariedade principal, né? E aí, como vocês aprenderam com o Diego, né? De utilizar, focar a nossa existência o que que eu sou, quem eu sou, né? Então eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu como. E a nossa existência, ela compõe então o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa vontade, que é a nossa fisiologia, e a movimentação. Só dando uma retomada na teoria para partirmos para a prática. E isso é conceituado no tempo, que é o passado, o presente e o futuro. Como estávamos também estudando com o companheiro Diego, né, nosso companheiro do canal Alavanca Viva, é muito importante aprender a relacionar a teoria, né, que o passado é a revisão que fazemos, né? O presente é o momento que temos a visão para fazermos a revisão e para dar o próximo passo para o futuro, que é a previsão. Mas o foco de hoje é a relação na prática, né? Quando se trata-se, por exemplo, de saúde e doença. Então, claro, né, que se você está com um problema de saúde, precisa fazer uma programação alimentar para regularidade, normalidade, você precisa estar presente com o orientador, orientadora, que vai fazer um programa, né, reorganizar o estilo de vida contigo, né, bem personalizado, né? Agora, mas vamos aproveitar hoje e exemplificar como que um exercício, né, para conduzir cada um assim de perceber as causas, perceber sintomas, por exemplo, né? Principalmente o foco é perceber a origem de tudo que está causando saúde e tudo que causa doença. Tá? Então, como diz o professor, né, que quando você percebe o problema, você encontra a solução. Então, se eu fosse intitular hoje o painel feminino, eu diria percepção. Tá? Não é só percepção feminina, é perceber, né, mais do que saber, sabe? Porque quando você percebe, você tem condições de corrigir. Quando você só imagina, não tem como corrigir. E quando fica só no plano do conhecimento, muito menos. Você só sabe, mas não percebe. Tá? Então, a doença, ela vem desse desajuste, né? E essa, como diz o professor, essa falta de solidariedade do corpo e da mente, né? Então, gostaria de estar exemplificando para nós partirmos para um exercício. Por exemplo, depressão. Como diz o professor, nada é de repente. Tudo teve um começo. Né? Então, no momento presente que você recebe a
a pessoa recebe a notícia: puxa, estou com depressão. Ah, mas é a partir de agora que tá? Se ela aproveita este momento da depressão e fazer a revisão do passado, ela pode encontrar a solução para corrigir no presente e fazer um futuro melhor no estilo de vida dela. Então, quando a pessoa... Qual que é o antagônico de depressão? O que é? A expressão. Então, quando ela está com depressão, faltou o diálogo, principalmente consigo própria. E aí, consequentemente, também com quem do lado, de certa forma, que ela tem alguma dificuldade de relacionamento, alguma dificuldade de comunicação, e começa, como diz Júlio, né, começa a gerar acúmulos. E a expressão nesse momento seria a forma dela desacumular. Se ela não faz isso, começa a depressão, né? Então é uma falta daquela parte dinâmica da nossa existência, né? Que a gente tem um sentimento, tem uma emoção, dialoga com ela e transforma, né? É o yin, yang, yang interligado na nossa fisiologia, no nosso pensamento, de uma maneira transformadora. A gente acompanha, né, pessoas assim que querem regularizar, normalizar estilo de vida, por exemplo, com algumas já questões bem avançadas, o exemplo, o câncer, né? O câncer. Qual que foi o passado, né? Que a pessoa já tinha algumas sensações, sintomas, mal-estar, e o que ela não fez no presente? Ela não cuidou aquele problema, né? Então, resultado, no futuro vem o câncer já somatizado naquele órgão, dependendo como que foi aquele estilo de vida, como que ela foi acidificando o sangue e deixando de, no momento presente, ter aquela visão de se olhar, de se auto-reconhecer, né? Não, me canta. Um exemplo bem prático. Então, a origem do câncer estomacal, onde começou? Se vocês têm o acesso ao livro do professor, do Autocontrole e Terapia, ele cita lá qual que era o passado, né? Então, a origem, úlcera, a má digestão, né? A displasia, e aí começa. O que acontece? O passado foi aquele. E o que aconteceu no presente? Ela não cuidou, não olhou para isso, ela, sabe, deixou passar, ou amortizou com medicamento, sabe? Ou foi passando dia a dia e foi deixando... porque o problema, como diz o professor, não é o problema, é deixar aumentar o problema. Ela foi deixando, e o futuro, o que gerou? O câncer estomacal. Um outro exemplo que acomete muito com as mulheres, o câncer mamário. Qual que era o passado? Porque o futuro foi esse câncer mamário. O presente, ela não se cuidou. E o passado? A menstruação irregular, o corrimento amarelado ou sanguinolento, a dor intermitente no seio, todo dia ela tinha dor, a mucosidade não era mucosidade ordinária, normal, né? A menstruação era irregular, de repente
Eu vejo até mulheres que brincam, que falam, esse mês veio, esse mês não veio, a menstruação completamente desregulada. O que ela não estava fazendo? Ela não estava olhando para a sua função fisiológica feminina, né? Então, ela já teve o passado, aquela experiência, o que aconteceu. No presente, ela não cuida. Qual que é a previsão, o futuro? É o câncer mamário, né? Então, um outro exemplo. Desculpa entrar com palavra forte hoje, mas a intenção mesmo é despertar a percepção. Percepção, perceber é no presente. É presente que a gente aproveita para olhar o passado e cuidar para um futuro de qualidade de vida, mais, como diz o livro do professor, controle terapia. É nós controlarmos nossa saúde e doença de forma satisfatória. Não só cuidar, qualidade de vida, cuidar nossa qualidade de morte também. Né? Não chegar aquele momento, entregarmos tanto para um tratamento muito agressivo. Como diz o professor, câncer é uma doença iatrogênica, principalmente. Ela foi provocada. Então, o outro caso também que se relaciona muito é o câncer uterino, né? Que começou com menstruação irregular, a polipose uterina, tratamentos agressivos, curetagem, abortos e toda aquela relação. E se no momento presente não cuidou, futuro vai gerar o câncer uterino. Porque, como diz o Júlio, né, bactéria, vírus, né, ele se desenvolve muito em ambiente ácido, né? Células cancerosas adoram um ambiente ácido. Células cancerosas adoram ambiente que assim, que você alimenta com açúcar branco, proteína animal em excesso, ou açúcar branco em excesso, os excessos, né? Para a mulher, hormônios, onde tem hormônios, né? Ovo tem muita progesterona, né? Então, você já ir alimentando. O problema não é o problema. Vamos sempre lembrar esse mantra. O problema não é o problema, é aumentar o problema. Né? Se você pega momento de autorreconhecimento, no momento presente, faz a revisão do que está acontecendo contigo, né? De manhã, acordei, como foi a minha função fisiológica, como que eu eliminei o alimento que eu digeri, né? Como que eu busquei alcalinizar o sangue na minha refeição, né? Como que foi aquela pirâmidezinha, né? Que se faz alimentar, né? Como que eu me alimentei bem, cereais integrais, raízes, legumes, verduras, né? Não deixa faltar nada para o seu organismo. Não proporcione para ele aumentar o ambiente ácido. Então, isso chama autocontrole, terapia focal, cotidiana, praticável, né? E é simples. Então, eu trouxe uma listinha porque eu lembro assim que o susto é bem, né? Como professor, às vezes assustava a gente, que era bem um estímulo cardíaco, né? Porque senão a gente fica assim, só titubeando, né? Na corda bamba, não ter decisão, né? Decisão é prática para encontrar resultado efetivo, né? O câncer intestinal. Eu quero trazer uma palavra de Dona Bernadette, quando a gente sempre tinha uns diálogos rápidos, assim, né? E no toque de alguém com diverticulite. E ela disse assim: pessoa não foi ao banheiro e já acorda comendo. De manhã, principal, eliminação, né?
Então, até também Júlio exemplificou do suor, também por isso fazemos ritmo prático, uma forma de oxigenar, eliminar, né, e renovar. E um outro aspecto também bem importante é quando se vai ao banheiro e a pessoa fala, o intestino funcionou. Epa, peraí, será que funcionou tudo que precisava eliminar? Esses pequenos acúmulos é que geram muita diferença. E a diverticulite, ela vem bem por aí. Você conversa, que vivemos essa experiência, você conversa com a pessoa, ela diz que o intestino funcionava, mas que não saía tudo, ela não eliminava devidamente, adequadamente. Vai gerando acúmulo, né? Então, se ela não aproveitar o momento presente, né, para fazer a correção, isso vai gerar, né, um câncer intestinal e outras coisas também, como a constipação, né, ou diarreia, que são os dois extremos, né? Ou prende demais, ou solta demais, né? Ou com alimentos que ferem a nossa flora intestinal também, né? E a evacuação, tem pessoas que evacuam aquela mucosidade ou às vezes sanguinolenta. Então, isso são exemplos para estar atento, né? Que é, olha, se eu estou vendo essa questão, se ela está aparecendo, se não cuidar, corrigir o momento presente, no futuro não vai gerar coisa boa, né? Vai dar mais trabalho, vai aumentar o trabalho, né? E também temos exemplo, né, o câncer do fígado, como tudo começou, né, se a pessoa tem uma questão, uma icterícia, uma hepatite, né, e ela não cuida devidamente no momento presente. O que é o cuidar? Como falamos, a alimentação, principalmente. Que a gente toca assim? Não é que nós somos diferente da medicina alopática, não é isso. Nós reordenamos estilo de vida cotidiano, alcalinizando o sangue. Porque o professor passou anos falando para nós. Principal é a qualidade sanguínea. Ela é que irriga todos os órgãos do nosso corpo. Por isso que, às vezes, se vocês verem alguma apresentação da gente por aí, a gente fala, qualquer doença, problema, não muda muito a dieta, né? Ela vai só se adequar para uma questão pessoal da pessoa, conforme o estilo cotidiano dela, né? Mas o foco é a alcalinidade. Então, por que falamos, quando dizemos assim, chá de dente de leão é bom para o fígado, é bom para o coração, mas não é ele, a muleta, tá? É que ele completa, né, um tratamento, mas é a alcalinidade, é uma questão mais ampla, né, e mais efetiva para formar essa qualidade sanguínea mais alcalina. Né? Então, assim, quando a pessoa fala para mim assim, Edna, você ouviu falar que o chá dente-leão cura tudo? Não, nada sozinho cura, tá? Tem que fazer um conjunto, é a combinação de uma forma que tanto você busca alimentos que vão alcalinizar teu sangue e principalmente, tá? Buscar alimentos que não atrapalhem a função fisiológica. Por exemplo, que já aqui acho que tem muita gente que já conhece, que são alimentos industrializados, enfim, esses que a gente citou, que ferem a parede intestinal e ferem e vão acidificar o nosso sangue, né? Então, agora, há casos de doenças mais avançadas, né? E que podemos exemplificar
bastante. Eu falei um pouco mais rápido, mais intensamente, mas dizendo que assim, que o foco, que é a condição fundamental para a gente se cuidar, que é o momento presente mesmo, que é a nossa grande oportunidade, tá? É reconhecer a si próprio. Quem que eu sou, né? Como que eu era, como que eu fazia, como era meu estilo cotidiano, a minha forma de pensar, né? O que que eu buscava na vida, mais profissão, menos vitalidade, e confirmar que se eu estou doente, a responsabilidade é inteiramente minha. Foi capturado pela nossa própria armadilha mesmo, né? É nós que geramos o que aconteceu conosco, né? Então, a responsabilidade é nossa. Se você faz essa revisão de responsabilidade, você traz para o momento presente, né? Então, a responsabilidade de correção, principalmente é minha, né? Entende? Não, então, eu errei, então, pluf. Então, a pessoa, assim, a gente que acompanha doente que não conhece muito, ou tipo nada, né? Sabe, a pessoa quer procurar a gente, fazer uma lamúria, ficar lamentando, ou então justificando um passado, né? Se você justifica, você perde a oportunidade de se rever, né? Você fica só dando desculpas. E, inclusive, daqui, eu tô aqui em Chapecó faz 15 anos, né? E eu vivi na escola também uns 15 anos e eu caí aqui de paraquedas, eu digo, né, no sistema, né? Coisas assim que eu não tinha uma prática de convívio, de atitudes e eu vi aqui muitas profissionais, assim, excelentes profissionais e elas falavam, como que você ficou 15 anos na escola? Né? Então, eu me sentia assim, um ser de um outro, né, planeta e questionando. Não, eu não tinha uma profissão, né? Eu tinha uma atividade que no dia a dia eu aprendia para melhorar a minha vida, né? Então, só tenho a agradecer por assim, no momento que você tem que decidir pelo principal, não perca tempo, tá? Acho que essa aqui, agora eu, Edna, posso passar como experiência de vida, né? Não perca tempo, não, sabe? A oportunidade, se vem para você como principal, vá se cuidar, vá se ver. Se você consegue sozinha, tá, né? Mas se você também tem ferramentas, então antes tínhamos a escola, né? Agora tem, como diz o Júlio, que precioso, né? Fazer esses encontros para mais pessoas poderem aprender a se cuidar, né? Esse é um propósito de vida mesmo, né? E tô emocionada, Paula, tá bem? Falei pouco, tá bom? Eu estou a adorar, eu nem digo nada que estou a adorar. Tem mais exemplos, né? Posso contar uma situação dolorosa, então, para que vocês também possam chorar junto. O professor estava vivo e eu dava orientação e ele, né, as dúvidas, eu papapá no telefone. Mas, para mim, eu acho que como né, assim, como mérito, vinha problemas muito pesados para mim, sabe? E talvez o professor falava, você precisa aprender duramente, sim. E aí veio uma pessoa que procurou, que teve câncer,
E ela tinha... Ai, se eu chorar, me desculpa, tá bom? Mas é que eu sinto junto, tá? Ela tinha retirado o estômago. Quando ela me falou, eu comecei a chorar, assim, porque, puxa vida, né? Ela falou para mim assim, que ela tirou o estômago porque o médico disse para ela que ela retirando o estômago ia curar. E aí, o que aconteceu? Passou anos e o câncer foi para o endométrio. Então, eu corri, peguei o telefone e eu fiquei assim, professor, né? Ele sentiu eu com a perna bamba, né? Assim, puxa, que dor, sabe? Que imaginação tão grande, né? E ele, quando ele percebeu eu chorando, ele deu uma afirmada assim, sim, mas que bom, ela, como é a dentição, né? Ah, sim, professor, ela tem uns dentes muito bons, assim, fortes. Ele falou, então, ela vai precisar exercitar a função estomacal com os dentes, né? Então, para ela, mastigar mais de 150 vezes, né? Então, ela... professor, assim, sempre ensinou que a gente tem que estar preparada para a realidade, né, da condição saúde e doença, e não podemos, assim, estar sentimentalista, porque nesse momento essa senhora foi um exemplo de sentimentalismo, porque ela imaginou, né, quando alguém falou, ela não duvidou, ela não estudou, não reconheceu, né, assim, a própria necessidade de corrigir o momento presente, sabe, para até não lamentar que se ela tivesse procurado assim antes, né, não que a gente fala que tem a cura, não, você pode viver bem assim, né, com autocontrole cotidiano, diário, né, observando assim o que você come, o que você elimina, como que você movimenta, como que você lida com as emoções, né, e com o que você sente, como que você utiliza isso para o teu, sabe, tua transformação, a tua alcalinidade, né? Não é fácil, né? Mas também não é impossível, como diz o professor. E Dona Terezinha deixa mensagem para nós que ela está com mais de 70 anos. E ela diz que ela está morando no Rio Grande do Sul. Ela vê muitas mulheres, muitas pessoas com Alzheimer nessa idade. E ela se olha e ela se sente assim uma pessoa... Ela fala, Edna, será que eu sou uma pessoa de outro planeta? Não, Dona Terezinha, num certo momento da vida, eu disse a ela, né? Ela pôde concentrar nos cuidados, né? Desenvolver, fortalecer mais defesa fisiológica, se preparar melhor para a velhice, porque o que você planta hoje é no futuro que você vai colher, né? Então, quando a pessoa vai fazer uma orientação, ela já quer o resultado para amanhã, né? Não, olha, nosso sangue são 3 meses para parar sintoma de alguma infecção, alguma anormalidade. 1 ano você tem um estilo de vida mais normalizado. E agora 7 anos é o tempo que todas as células do nosso corpo se renovam. E então, claro que você começa a se alimentar, movimentar, em 1 semana você já tem diferença, né? A pessoa mais magra consegue, né, engordando, porque vai assimilando,
mais os nutrientes, né? E com isso, para acontecer, como diz o professor, nada é de repente, né? Então, o problema veio como oportunidade e lembrando sempre saudosamente, né? Quando chegava alguém doente lá no Satori, assim, com o problema de saúde, o maior que tinha, o professor ficava estimulado, né? Porque o pior é o melhor, né? A pior doença é a melhor oportunidade de se cuidar, né? Então, esse é um estímulo para todos nós, né? Principalmente as mulheres, né? Que fazem do alimento remédio, né? Que fazem o chá, né? Também afetivo e também curativo. E é um estímulo mesmo para continuar. Como exemplo de percepção, Dona Bernadette diz que continuando você corrige, né? Se você alcança, né? E percebendo, corrige. Imaginando, não.